nesta manhã para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 7 em diante. Colossenses, capítulo 4, versículo 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Bem, queridos, nós chegamos hoje ao final dessa nossa série de estudos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e eu devo confessar pessoalmente que o estudo e a pregação desta carta tem sido de grande edificação para a minha vida. Espero realmente que tenha sido para cada dos irmãos aqui presente. Uma carta maravilhosa, de fato, uma carta inspirada pelo Espírito Santo, certamente, uma carta cheia de encorajamento, cheia de doutrinas, uma carta cheia de aplicações práticas. Nós vimos aqui coisas tremendas, coisas maravilhosas sobre Cristo, Ele exaltado, o Senhor da glória, o Criador de todas as coisas, vislumbres do céu, vislumbres da vida futura. Nós lemos sobre a esperança da vida eterna, guardada nos altos, na presença do Senhor e confirmada em nossos corações como a sede para a água, essa certeza, não é? Uma coisa buscando a outra e confirmando a outra. Nós lemos aqui sobre o que é viver uma vida voltada para Deus. Aprendemos sobre a santificação, a mortificação da velha natureza, o despojar-se do velho homem, o revestir-se de um novo homem, de uma nova mulher em Cristo Jesus. Nós aprendemos sobre o amor fraternal, a expressão mais refinada do amor entre pessoas, o amor entre irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aprendemos sobre o perdão e sobre o perdoar, suas características, o seu valor, sua necessidade. Aprendemos também sobre essa dádiva tremenda do Espírito Santo, que é a paz de Deus como uma âncora em nossas almas. Sim, nós vimos sobre a palavra de Deus habitando na vida do crente, como essa palavra transforma, molda o caráter, nos torna pessoas mais sólidas. Nós lemos também sobre adorar ao Senhor, o que é a adoração verdadeira, cantando ao Senhor em nossos corações, com graça, um louvor e uma adoração vertical, dirigida ao Senhor, algo que o exalta, algo que edifica as nossas vidas também. Nós aprendemos sobre a filosofia de vida de um crente, isto é, vivendo, fazendo tudo o que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo, isto é, tendo em vista a sua pessoa, o seu caráter, a sua glória, vivendo para Ele. Uma carta tão prática, cheia de doutrinas profundas e elevadas, mas tão prática, onde o crente é visto nas várias esferas da sua vida, nesta jornada até o céu. O crente no casamento, como esposa, como marido, filhos, a criação de filhos para a glória de Deus. O crente no trabalho, o seu dever, o seu testemunho, a perseverança na oração, a necessidade de persistirmos na presença do Senhor em oração, a necessidade de redimir, de comprar o tempo perdido de volta para o Senhor, para o nosso crescimento. Nós vimos aqui tantas coisas e minha percepção, nós podemos ver como nós temos crescido como igreja ao longo desses últimos 8 meses. Queridos, esse é o método da palavra de Deus, de seguirmos através da Bíblia de uma maneira consecutiva, trazendo as doutrinas, trazendo o ouro e as aplicações. E nós agradecemos a Deus, porque a sua palavra é tão profunda e tão clara. Mas Paulo chega aqui nesses versículos à conclusão desta carta, que vai aqui do versículo 7 ao versículo 18. Paulo passa a concluir, como se assim for, essa pequena carta escrita à igreja dos Colossenses. E eu gostaria, irmãos, que cada um de nós, nessa manhã, entendêssemos o que Paulo está fazendo aqui nesses versículos 7 ao versículo 18. Porque a maioria de nós, ao lermos essa carta, temos a tendência de chegarmos aqui e pararmos e dizer, bom, saudações finais, o nome de algumas pessoas que eu não conheço, Paulo está concluindo, isso não tem realmente nada a ver comigo, não conheço essas pessoas, apenas um final, um desfecho para a carta, algo assim corriqueiro, não há nada de alimento para a minha alma aqui. E nós incorremos no perigo, ao pensarmos assim, ao agirmos assim, de imaginar que possa haver algo na Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, que não seja de proveito para as nossas vidas. Quando nós sabemos, irmãos, lá de 2 Timóteo 3,16, que toda a palavra de Deus, que toda a Bíblia é inspirada, que cada nome, cada vírgula,
Cada substantivo, cada verbo colocado aqui foi colocado pela mente do Espírito e há algo para nós. Assim nós não podemos passar de uma maneira muito corrida sobre a palavra de Deus. Tudo o que está escrito foi inspirado por Deus e foi preservado ao longo da história para a igreja e para nós hoje. Há muita coisa para aprender desses versículos aqui. Eu gostaria que você compreendesse o que Paulo está fazendo. Ele não está apenas concluindo a sua carta num desfecho educado, mandando saudações a outras pessoas e recebendo outras saudações também. Não, ele está fazendo algo muito além disso aqui. Eu gostaria que você imaginasse a seguinte ilustração. O apóstolo Paulo termina a sua carta, ele assina a carta, porque é isso que ele nos diz no versículo 18, saudações de minha mão. Provavelmente a carta não foi manuscrita por ele, ele ditou e alguém escreveu, e para autenticar a carta, então ele mesmo assina a carta, saudações ou saudação de minha mão, de Paulo. Paulo termina a carta, ele assina, isso é apenas uma ilustração, ele assina, ele dobra a sua carta, põe no envelope, então ele chama todos os seus companheiros que serviram com ele ali em Roma, naquele período, que se reúnam em volta dele, ali naquela casa, naquele cárcere alugado na cidade de Roma. Então, tendo todos os seus companheiros em sua volta, ele vai no armário, pega a sua câmera Polaroid, com a qual você bate uma foto e já sai ali a foto impressa, dá essa câmera para o soldado romano, que era responsável por cuidar dele, era um prisioneiro, reúne todos os irmãos ao seu lado e tira uma foto. O soldado passa a foto para Paulo, Paulo põe a foto dentro do envelope com a carta, ele dá na mão de Tíquico e Onésimo e os despacha para Colossos. Porque é exatamente isso que nós temos aqui no versículo 7 ao 18. Aqui nós temos um retrato dos companheiros de Paulo e de todos aqueles irmãos que estavam com ele ao longo dessa jornada, terceira jornada missionária e o seu ministério naqueles dias. Paulo nos está dando aqui um retrato, irmãos. Mas obviamente Paulo não possui uma câmera. Então o que ele faz é dar o nome de cada um e algumas características desses seus irmãos e companheiros de jornada e de trabalho. É isso que nós temos aqui. E se os irmãos manterem em vista essa ilustração, se tornará bastante claro o que nós aprendemos nesses versículos. É tremendo pensar sobre isso. Eu creio que um título apropriado para essa nossa meditação nesta manhã é Vidas Voltadas para Deus, os companheiros do apóstolo Paulo. Porque é exatamente isso que nós encontramos sendo descrito aqui a respeito de cada um desses homens. Homens que viveram para o Senhor, homens que gastaram a sua vida vivendo uma vida voltada para Deus. Bem, queridos, eu creio que o versículo-chave para nós entendermos essa última porção aqui é o versículo de número 1 e 2 do capítulo 3. Na verdade, esses dois versículos dão um tema, a ênfase do restante de toda a carta. Veja o que Paulo diz aqui. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Paulo está nos dizendo que cada um desses comandos que nós temos aqui no capítulo 3 e 4 somente pode ser vivido quando nós vivemos uma vida voltada para Deus. Buscando as coisas que são do alto, pensando nas coisas que são de cima. E essa é a característica desses irmãos cujos nomes estão mencionados aqui. São homens que viveram vidas voltadas para Deus. Pessoas que buscaram as coisas da eternidade e andaram por este mundo, servindo ao Senhor, se importando com o reino, vivendo para a sua glória. E Paulo nos está dizendo algo mais com essa lista. Ele nos informa aqui que ele não teria conseguido fazer tudo o que ele fez, nem levado o Evangelho a tantos rincões, a tantas sociedades, culturas, áreas geográficas, se não fossem esses homens que se juntaram a ele e se envolveram nesta obra. Daqui este retrato, então. Ou seja, o Senhor juntou a ele homens e mulheres também, que não estão descritas aqui, mas em outras partes, pessoas de fé, pessoas de sacrifício, pessoas de compaixão por almas, pessoas firmadas na palavra, homens e mulheres sérios. E assim o Evangelho foi proclamado, cartas foram escritas, vidas foram edificadas, igrejas foram estabelecidas, o povo do Senhor foi animado e fortalecido. E aqui Paulo nos mostra a foto de cada um desses homens, pelo menos desse grupo que se reuniu com ele em Roma. Eles não são os únicos cooperadores, obviamente, porque pessoas como Tito e Timóteo, grandes pregadores, não são mencionados aqui. Mas o grupo, pelo menos dos 7, que estavam reunidos com ele em Roma,
E esses 7 homens envolvidos com Paulo nas suas viagens missionárias que estavam ali para dar suporte ao trabalho. E nós queremos ver um pouco de cada um deles nessa manhã. E eu vou dar um título especial para cada um deles, um título que procure capturar algo da personalidade de cada um. E dali nós tiraremos algo para o nosso crescimento e edificação espiritual. Deixa-me começar aqui no versículo 7, porque Paulo começa com este homem chamado Tíquico. Ele diz: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Bem, nós vamos dar o seguinte título a Tíquico: Tíquico, o servo. Não há muito sobre Tíquico mencionado na palavra de Deus. Na verdade, ele é mencionado apenas 5 vezes no Novo Testamento, e cada uma delas bem breve, bem rapidamente. Ele é mencionado aqui junto com Onésimo, porque Tíquico e Onésimo são os portadores dessa carta. Os carteiros são eles que vão atravessar toda aquela área da Europa até chegar a Colossos para levar a carta aos Colossenses. E Tíquico provavelmente é o mais velho, mais experiente dos dois. Ele também haverá de ministrar aquela igreja, porque o versículo 8 nos diz: o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado, como eles estão, e console os vossos corações. Tíquico haveria de ministrar aquela igreja. Se eles estavam em dificuldade, ele traria as promessas. Se eles estavam no meio de grandes problemas doutrinários, ele traria a verdade da palavra de Deus. Ele iria para saber o estado daquela igreja, então ministrar nos portadores dessa carta. E nós vemos sobre Tíquico aqui um servo. Nós sabemos que ele é originário de Éfeso, um dos primeiros companheiros do apóstolo Paulo no início da sua 3ª jornada. Ele está envolvido em pregação, está envolvido em evangelismo, ele está envolvido em muitos outros deveres nesse time do apóstolo Paulo. Bem, Paulo necessita de alguém, irmãos, para levar aquela carta aos Colossenses e ministrar aquela igreja. Agora, escrever uma carta nos dias de Paulo era muito mais fácil do que entregá-la. E se você pensar por um minuto sobre a distância de Roma, Paulo se encontra em Roma, no seu primeiro cárcere, e a cidade de Colossos, lá na Ásia, você perceberá que não era algo fácil percorrer toda aquela jornada. Eles precisavam atravessar toda a Itália a pé até o sul, então por barco ir até a Grécia, da Grécia chegar ao grande porto de Éfeso, no início da Ásia, o primeiro porto da Ásia, e ali descerem desse barco e percorrerem 160 quilômetros de vale, de montanha, de desfiladeiros, de selvas, sozinho, no meio de perigos, entre ladrões, por muitos dias, por muitos meses, até então chegarem à cidade de Colossos e entregarem aquela carta. E Paulo precisava de alguém de grande confiança, alguém que não somente estaria firme nesse propósito de chegar até lá, sem se desviar do caminho, mas que também fosse capaz de ministrar aquela igreja. E esse homem é Tíquico, um homem que nós já começamos a ver nele um grande coração de servo, daí chamamos Tíquico de servo. Bem, depois de tudo isso, Tíquico está com Paulo, em seu primeiro cárcere em Roma. Nós encontramos Tíquico mais uma vez no futuro, outra vez em Roma, terceiro cárcere, e nós lemos algo a respeito de Tíquico aqui em Tito, no capítulo 3, se você abrir rapidamente comigo, no versículo de número 12, porque Paulo, em seu último cárcere, você se lembra, que ele logo seria levado dessa vida para a glória, para receber a sua coroa de glória. Mas Paulo deseja ver Tito, ele deseja ver Timóteo também. E assim, esses dois homens, Tito na ilha de Creta, ministrando a igreja ali, Timóteo em Éfeso, não poderiam deixar as suas igrejas. Alguém precisaria tomar o lugar deles temporariamente. E nós lemos que essa pessoa que haverá de tomar o lugar deles é Tíquico. E aqui em Tito, capítulo 3, versículo 12, nós vemos essas palavras. Tito, capítulo 3, versículo 12. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Mas isso não aconteceu. E nós sabemos que provavelmente a pessoa que foi enviada foi Tíquico, para substituir Tito, para que Tito fosse ver Paulo. E logo antes da sua morte, a história nos diz que provavelmente ele foi decapitado. Ele desejou ver o seu amado filho Timóteo, que ministrava na igreja aos Efésios. E nós lemos como Paulo deseja enviar Tíquico mais uma vez para substituir Timóteo, para que Timóteo pudesse descer e vir encontrar com ele. E nessa última carta que o apóstolo Paulo escreveu antes de ser levado para a glória, a carta de 2 Timóteo, nós lemos ali no capítulo 4,
2 Timóteo capítulo 4, versículo 12, essas palavras: e também enviei Tíquico a Éfeso, isto é, para que ele pudesse substituir Timóteo, e Timóteo pudesse rever seu pai espiritual naquela cadeia, e orar com ele, ministrarem junto por algum tempo. Queridos, quando nós pensamos sobre isso, nós entendemos que Tíquico era um homem de grande escalão, ao ponto de poder substituir grandes pregadores como Timóteo e Tito. Pense sobre esses dois homens, Timóteo e Tito. Tíquico o substituiu por algum tempo. Ele está com o apóstolo Paulo desde o início da primeira jornada, arriscou a sua vida, e agora ele é enviado como portador da carta aos Colossenses, com uma missão tremenda, não só de levar aquela carta, mas de exortar aos irmãos, de defender a fé e de estabelecer aquela igreja aos Colossenses. E Paulo fala 3 coisas específicas a respeito de Tíquico, das quais nós aprendemos coisas muito importantes. Paulo diz sobre ele aqui no versículo 7, Tíquico, irmão amado e fiel ministro. Irmão amado, alguém por quem Paulo tinha uma grande afeição. Imagine o apóstolo Paulo falando sobre uma pessoa: este é um irmão amado. O caráter de Tíquico, o seu amor, a sua vida sacrificial, o seu amor por Cristo, pelas igrejas, atraíram de Paulo uma grande afeição como amigo e irmão em Cristo. Tíquico demonstrou uma grande preocupação não só pelas igrejas e pela obra, mas também pelo apóstolo Paulo, pelo servo de Cristo, por sua vida, por sua saúde, para ministrar a Paulo, para estar com ele, para ser um companheiro, para carregarem as cargas juntos. E assim, segundo a sua capacidade, ele ministrou aquele apóstolo, auxiliando no desenvolvimento da obra do Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha grandes necessidades e Tíquico era alguém que poderia ser confiado para auxiliá-lo. Queridos, se alguém é descrito como um irmão amado, indica que essa pessoa não possuía uma amizade egoísta, centrada em si mesmo. Pessoas que se aproximam dos outros apenas para extrair o máximo que podem. Sejam coisas, sejam atenção, sejam os ouvidos. Não, Tíquico não era assim. Parecia que nada era demais para Tíquico. Ele tinha um espírito de servo. Ele estava pronto a ir com Paulo nas dificuldades. Nós percebemos esse traço na vida de Tito, um servo, alguém pronto para servir, alguém pronto para ir a Timóteo, pronto para ir a Creta, Tito, pronto para levar a carta, a percorrer jornadas, a ministrar. Alguém que estava à disposição, uma pessoa que possuía realmente um espírito de servo. Observe que, tendo ainda todas as qualidades recomendáveis como elas são, Tíquico não era um individualista. Ele não estava atrás de sua própria reputação naquele ministério, nem de fazer o seu nome famoso, nem que as pessoas o conhecessem. Ele era um irmão amado, isto é, um irmão entre os irmãos. Alguém que sabia trabalhar em time, alguém que sabia permanecer em um time, alguém que sabia ser conduzido pela palavra de Deus. Não era um espírito independente. Paulo, queridos, não estava sozinho nesta obra, mas com um time. E nenhum dos apóstolos, na verdade, andou sozinho. Nós lemos sobre Pedro e Marcos, nós lemos sobre João e seus companheiros. Esse é o ministério. E assim o Senhor enviou os discípulos juntos, e Tíquico era um homem que se posicionava em seu lugar e sabia trabalhar em time. E como nós admiramos este servo do Senhor. Mas há algo mais que Paulo fala sobre Tíquico aqui. Ele diz: irmão amado e fiel ministro. Fiel ministro porque era um pregador e uma pessoa que cuidava de almas, uma pessoa que se importava com pessoas. Ele se importava com as pessoas em volta, não apenas ensiná-las doutrinas, mas também no crescimento, no amadurecimento espiritual, na firmeza dos irmãos. Ele era um pregador certamente, Tíquico, mas também ele era um grande encorajador pessoal, alguém que chegava junto para encorajar, para animar, para exortar. E assim ele exercia um ministério de conforto e um ministério de desafio, desafiando os crentes, confortando, fortalecendo. Ele tinha outros crentes em seu coração e certamente era um homem de oração que intercedia por outros irmãos. Amigos, será que nós agimos assim? Será que há algo de Tíquico em nós? Será que nós somos pessoas em um grupo, em uma família, ou meros indivíduos numa igreja, isolados no meio de uma multidão? Somos um grupo de pessoas. Será que nós temos um ministério pessoal de encorajamento dentro da igreja? E fulano, e o Beltrano, eu conheço esse irmão por nome, a sua situação e a sua família.
eu estou atento às necessidades, eu oro por essa pessoa, eu me aproximo, eu procuro saber como está, porque não tem vindo à igreja, o que tem acontecido, como eu posso ajudar. Será que nós temos um ministério pessoal de intercessão e de exortação? Assim era Tíquico. É parte do nosso chamado isso. Sermos pessoas que exortam uns aos outros. Temos um interesse especial e particular uns pelos outros, pela situação uns dos outros, irmãos. Ser um fiel ministro significou que ele era fiel à palavra de Deus e também uma pessoa que ministrava. Esse é um grande exemplo para nós. Ele era um fiel ministro, isto é, uma pessoa que se mantinha nos métodos da palavra de Deus, para proclamar a palavra, para ir adiante exortando, plantando igrejas. Não era uma pessoa que trazia os métodos do mundo, as técnicas do mundo para dentro da igreja, mas um fiel ministro que ministrava segundo os métodos da palavra de Deus, obviamente. Ele ensinava a palavra de um modo acurado, preciso, e aplicava a palavra, e assim como alguém fiel à sua comissão de ministro, de pastor, ele se dedicava a isso de uma maneira simples, mas de uma maneira profunda e contínua, a ensinar o povo de Deus a palavra de Deus e aplicá-la às suas vidas. E com essas designações, como se elas não fossem suficientes sobre este irmão Tíquico, Paulo ele diz sobre ele que ele é um conservo no Senhor. Isso significa algo interessante. Significa que Tíquico era um colega e que Tíquico era um servo, mas não um servo de Paulo, um servo do Senhor Jesus Cristo. E junto com Paulo, um conservo no Senhor. Com Paulo, servo no Senhor. Essa é a ideia. Paulo, junto com Tíquico, juntos, servindo assim. Tíquico estava sempre atento às necessidades de Paulo e da igreja, para ministrar, para ir de um lado para outro. Esse é o espírito de Tíquico, irmãos. Um espírito de servo, um espírito que deve habitar em cada um de nós. Nós devemos ter esses traços em nossas personalidades. Sempre prontos a servir, sempre prontos a fazer qualquer coisa para Cristo, sempre dispostos a negar esses nossos impulsos, a individualidade, a agir sozinho, a atuar sozinho, mas para permanecermos em grupo, servindo ao Senhor, conduzindo e sendo conduzidos pela palavra de Deus, isto é, conduzindo a obra assim, um irmão entre outros irmãos, como Tíquico, fiel à palavra de Deus. E essas características devem estar em cada um de nós, de fato, porque esse é o objetivo do Espírito Santo. O objetivo do Espírito Santo é nos moldar como um corpo em Cristo, e assim sermos os mais eficazes o possível para Cristo, para o seu reino, para a sua igreja. Será que nós somos servos, irmãos? Será que nós estamos sempre dispostos ou nos colocamos disponíveis à obra do Senhor, para estarmos envolvidos, para estarmos participando, para carregarmos as cargas da obra da igreja? Ou será que nós fugimos rapidamente atrás de nossos interesses pessoais e particulares desta vida e não nos encontramos envolvidos na obra do Senhor? Ou será que o nosso coração está unido à obra de Cristo? Nós tiramos de Tíquico esse exemplo, um irmão na obra, junto com outros irmãos, servindo juntos. E se nós agimos assim, com grande interesse uns pelos outros, parte de um time, quantas igrejas serão influenciadas? Quantos crentes serão abençoados pelo exemplo? Quantas igrejas serão inspiradas por nós? E nós começamos com este irmão, Tíquico, amado e fiel ministro e conservo no Senhor. Olha mais uma vez nesse retrato, nós temos uma outra pessoa aqui ao lado de Paulo. O nome dele é Onésimos. No versículo 9, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles dois vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Bem, Onésimo, que título nós podemos dar para Onésimo? Eu creio que o melhor título para este irmão é Onésimo, um troféu da graça. Porque essa é a característica da vida de Onésimo. Ele foi de fato uma pessoa salva, mas que se tornou um troféu para Cristo. Deixa-me dar um pequeno pano de fundo sobre Onésimo aqui. Essa carta aos Colossenses, ela foi escrita para uma igreja que se encontrava na cidade de Colossos. E a carta a Filemon, um pouquinho mais à frente, foi escrita a um homem que era membro da igreja dos Colossenses. E Filemon era uma das colunas naquela igreja. Um homem realmente dedicado à obra do Senhor, um homem que amava o Senhor, não apenas um homem de doutrinas na mente, mas uma coluna na igreja, um homem envolvido, dedicado, sacrificial. É bem provável que a igreja dos Colossenses se reuniu na casa de Filemon,
porque naquele início a maioria das igrejas se reunia em casas, ainda não tinham construído as suas salas de reuniões e templos e locais assim. Então aquela igreja se reunia na casa de Filemon, e Filemon tinha sua família. Nós lemos a respeito disso logo nessa carta de Filemon, um pouco mais à frente, se você abrir rapidamente comigo. Alguma coisa importante aqui, Paulo diz no versículo 1º, segundo, na verdade, ele está escrevendo esta carta a Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e a Arco, o nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Isto é, a igreja dos Colossenses que estava na casa de Filemon, irmãos. Veja, essa era a igreja. E Filemon fora convertido pela obra do apóstolo Paulo, talvez em Éfeso, quando uma visita àquela cidade, e tendo conhecido as doutrinas da graça, retornou também a Colossos e se junta àquela igreja, estabelecida por Epáfra, nós veremos, e ele e a igreja se reúnem na casa de Filemon. Talvez uma propriedade grande, que cabia muitas pessoas reunidas ali. Agora, Filemon foi o fruto do trabalho do apóstolo Paulo, um fruto missionário. E Filemon possuía um escravo, na verdade vários escravos, e um deles era chamado Onésimo. E é exatamente este Onésimo a respeito do qual nós lemos aqui em Colossenses. Onésimo era um jovem, escravo de Filemon, servo, mas que nesse período ainda não fora salvo, e nós entendemos que era uma pessoa que não parecia gostar de viver na casa do seu senhor Filemon. Ele era um escravo. E assim ele decide fugir daquela casa, e ele rouba a propriedade do seu servo, talvez dinheiro para a jornada, todo o caminho em direção a Roma, onde ele poderia viver sem ninguém o conhecer, uma cidade como aquela, mais de 2 milhões de habitantes em Roma naquele período, com milhares de escravos, ninguém o conheceria. Ele poderia viver a sua vida, a sua sensualidade, se entregar aos seus desejos, usar o dinheiro que tinha roubado, viver longe do seu Senhor. E então ele vai para Roma, e observe agora, pela vontade e providência de Deus, ele se encontra com o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo que havia evangelizado o seu Senhor Filemon. E Paulo conduz ao evangelho da graça redentora em Cristo Jesus. Ele é salvo, ele é convertido, e ele permanece com Paulo por algum tempo e depois é enviado então de volta ao seu Senhor. E é exatamente isso que nós vimos aqui no versículo 7 e 8 de Colossenses. Ali vai Tíquico com a carta e Onésimo ao seu lado, como um irmão em Cristo, de volta aos Colossenses, de volta a Filemon. Surpreendente, não é, irmãos? Mas não tão surpreendente como quando nós lembramos que servimos a um Deus soberano e sábio, que faz todas as coisas para o bem daqueles que ele haverá de salvar, os seus eleitos. Em algum tempo, Paulo escreve então essa carta a Filemon, dizendo: Filemon, Onésimo foi inútil para você no início, mas agora é muito útil para mim, será para você também. Recebe Onésimo de volta, mas não como escravo, como um irmão, como alguém transformado, como um servo de Deus, como um irmão em Cristo Jesus. E assim Onésimo retorna àquela igreja para ali ser um membro, para ali adorar ao Senhor, para ali servir junto com Filemon. Agora deixe-me dizer algo muito interessante. Nós encontramos uma carta, isto é, a igreja encontrou uma carta, escrita por um dos pais da igreja, chamado Inácio. Os pais da igreja são aqueles homens que viveram logo imediatamente após o final da era apostólica, não? Pessoas como Policarpo, de Esmirna, discípulo do apóstolo João, e Inácio também. E Inácio foi o pregador da igreja de Esmirna, a igreja mencionada no livro de Apocalipse. E nós lemos nessa carta encontrada de Inácio que ele escreveu ali uma carta dirigida à igreja dos Colossenses, tremendo na verdade. E nós lemos essas palavras nessa carta desse pai da igreja, logo poucos anos depois do período apostólico. Veja o que ele diz. Uma carta dirigida aos Colossenses. Uma vez que, em nome de Deus, eu recebi toda a vossa congregação na pessoa de Onésimo, um homem de amor sem medida e vosso pastor, vos rogo em Cristo Jesus que o ame e ame também pessoas como ele. Tremendo. O que essa carta está indicando é que, tempos depois, Onésimo veio mesmo a se tornar o pastor da igreja dos Colossenses. Queridos, para pensar sobre isso. Em um momento, um fugitivo, com dinheiro roubado em seu bolso, com toda a sensualidade em seu coração, correndo para Roma, para as luzes, as cores, a opulência da maior cidade do mundo naquela época. Vivendo longe de Deus, deste mundo, para aqui e para agora,
mas que pela graça de Deus venha conhecer o Evangelho, em arrependimento diante de Deus, pela fé em Cristo Jesus, totalmente transformado. Um novo homem, um novo jovem, e aqui e agora, um troféu para Cristo Jesus, de volta à sua igreja, de volta àquela comunidade, então, provavelmente o pastor daquela igreja. E nós, irmãos, amigos, será que nós temos nos arrependido de nossos pecados? Será que nós já nos voltamos a Cristo Jesus um dia? Será que já temos parado de fugir de Deus e de viver as nossas vidas longe dEle, para o aqui e para o agora somente, roubando de Deus as nossas vidas, a nossa inteligência, o ar que Ele nos dá, os nossos talentos, vivendo para nós mesmos, para o nosso prazer? Será que nós temos buscado ao Senhor, confiado em Cristo, na sua cruz, na sua salvação? E se já fizemos isso e fomos salvos verdadeiramente, será que nós somos agora realmente troféus para Cristo? Há pessoas que dizem que vieram a Cristo Jesus um dia, mas é muito difícil você afirmar enfaticamente que eles são troféus para Cristo. Porque não parece que nada mudou em suas vidas. Não parece que há muita coisa diferente no seu agir, nos seus planos, no seu propósito. Não parece que um novo Espírito tomou seus corações. Não parece que é uma nova alegria. Parece que está vivendo inteiramente ainda para esta vida, para a sua carreira, para organizar o seu ninho, móveis e bens e confortos. Será que realmente nós podemos ser classificados, embora salvos, como troféus para Cristo? Homens e mulheres úteis, transformados, vivendo para eles. Será que nós estamos ainda construindo o nosso ninho nessa vida? Queridos, Onésimo, enviado de volta, totalmente transformado, o novo homem, salvo sim, mas um troféu para Cristo. Homens e mulheres que realmente buscam as coisas de cima. Onésimo é uma pessoa que pode ser descrito como alguém que buscava e pensava nas coisas que são do alto. Cada um desses homens pode ser descrito assim. E nós temos confiado as nossas vidas a Cristo, temos buscado a Ele como Salvador, mas será que temos nos entregue a Ele como Senhor de nossa vida? Ou será que nós ainda somos senhores de nossa vida? Tudo que me interessa é o meu futuro, a minha aposentadoria. Será que eu vou ter tanto dinheiro para o futuro? Como é que estão os meus filhos? Como é que está o meu carro, a minha casa? Como é que está o meu corpo? O que é que eu vou fazer daqui a um mês? Como vai ser as próximas férias? O que é que me interessa nessa vida? O que eu posso adquirir? Troféus de glórias para Cristo. Veja Onésimo, queridos. Onésimo, somente se nós fizermos assim como eles, verdadeiramente entregues, dedicados, podemos ser realmente classificados como troféus. Cristo nos salvou e agora é realmente algo de glória para Ele, homens e mulheres dedicados a Cristo Jesus. Mas levante esse retrato novamente, porque aqui do lado de Paulo ainda há uma outra pessoa digna de nossa atenção. O nome dele é Aristarco. Ele é descrito aqui em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Aristarco, terceiro companheiro de Paulo, que ficará em Roma com Paulo. Ele não irá a Colossos com Onésimo e Tíquico, mas permanecerá ali. Aristarco é um judeu que possui um nome grego. Isso era algo muito comum naquele período de dispersão dos judeus por toda parte. Eles adotavam nomes dos seus países. E Aristarco é um judeu entre três outros aqui. Um deles é Jesus Justo, o outro dele é Marcos, esse é João Marcos. E nós vamos chamar Aristarco de um crente sacrificial. Aristarco nasceu na Macedônia, na cidade de Tessalônica, e ele é nomeado aqui junto com esses dois judeus, Barnabé e Justus, como os únicos três judeus naquele time. Eles não são os únicos companheiros de Paulo, como parece ser mencionado aqui, mas os únicos judeus. É isso que Paulo está dizendo nessa carta. E eles estavam com Paulo já há muito tempo, no início da sua jornada. E lá no livro de Atos, no capítulo 19, versículo 29, nós temos uma menção de Aristarco. Ele estava envolvido naquela grande confusão do Ourives Demétrio, na cidade de Éfeso. Atos capítulo 19, versículo 29. E encheu-se de confusão toda a cidade, Paulo pregando o evangelho ali, não é? Junto com seus companheiros, e denunciando a idolatria. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônio,
companheiros de Paulo na viagem. Essa é a primeira menção de Aristarco aqui no Novo Testamento. Ele se junta a Paulo naquela viagem perigosa, de capítulo 27 do livro de Atos, onde há um naufrágio, 200 almas ali, nenhum pereceu, boiando no mar por algum tempo para salvar a sua vida. Um nobre companheiro realmente de Paulo foi Aristarco. E Paulo diz que ele é um prisioneiro comigo. Mas como assim? Ele nunca foi preso. Aqui ele foi aprisionado em Éfeso, mas logo liberto. Mas nós encontramos Aristarco na mesma cadeia, na mesma prisão que Paulo. E a razão é exatamente essa. Que Paulo haveria de permanecer ali por algum tempo, naquele cárcere em Roma. E Aristarco decide voluntariamente permanecer com ele no cárcere para ministrar ao apóstolo. Agora, Aristarco não poderia ter a liberdade de entrar e sair da cadeia, porque uma pessoa assim podia facilmente dominar o soldado, talvez, e libertar o prisioneiro. Para ele estar naquela cadeia, ele precisaria submeter aos mesmos ditames do Império Romano para um preso, em algemas, com limitação, sendo visto como um criminoso. E aqui está Aristarco como um preso. É isso que Paulo está dizendo sobre ele. Aristarco que está preso comigo. Qual o crime que ele cometeu? Nenhum. Qual o crime que Paulo cometeu? Nenhum. 2 pregadores do Evangelho da Graça em Cristo Jesus, presos por causa do Evangelho. Aristarco decide gastar os próximos anos e meses com aquele apóstolo para servi-lo, para ministrar, talvez para redigir as cartas, talvez para levar recados, trazer alimento, encontrar-se com outros discípulos ali para ministrar, mesmo dentro de uma cadeia, mesmo submetendo-se como um prisioneiro às dificuldades, às carestias de um lugar como aquele. Queridos irmãos, há muitas pessoas na igreja do Senhor Jesus Cristo que talvez não sejam capazes de conduzir um culto ou de pregar, e talvez não sejam pessoas proeminentes visivelmente na igreja do Senhor Jesus Cristo, mas talvez esses sejam os mais amados de todos na igreja, porque essas são as pessoas que carregam as cargas, assim como Aristarco carregam as cargas de Paulo. Nós não sabemos nada sobre o currículo de Aristarco, nós não sabemos o que ele falou, nem o que ele escreveu, nós não sabemos de nenhuma pregação gloriosa, mas queridos, apesar de não sabermos nada sobre Aristarco, nós sabemos que ele era um homem digno de ser chamado um servo, porque ele vivia para servir, e aqui está ele sacrificando a sua vida, sacrificando o seu tempo, talvez amigos, talvez família, talvez talentos, talvez sua carreira, para estar junto com o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ministrando, servindo, carregando as cargas daquele apóstolo para que ele pregasse, escrevesse as cartas do Novo Testamento. Ele se colocou num lugar tão necessário. Quando as coisas começavam a esquentar e a dificultar, e todo mundo parecia estar atrás dos seus próprios interesses, e Paulo perguntava: quem vai ficar comigo? Quem vai me ajudar? Aristarco era o primeiro a levantar a mão. Aristarco era o primeiro a dizer: estou aqui. O primeiro a se envolver, o primeiro a dar um passo à frente. E será que nós, como igreja, somos como Aristarco? Será que há esse espírito de servo em nós, de sacrifício? Oh, irmãos, será que nós dizemos hoje: a minha carreira é para Cristo? Será que nós dizemos: o meu tempo é para Cristo? Será que nós dizemos: os meus bens é para Cristo? O meu talento, a minha influência na sociedade é para Cristo? Será que nós temos esse mesmo espírito deste homem Aristarco? Sim, algumas vezes nós temos que parar e pensar sobre essas coisas. Se eu não posso subir ao patamar mais elevado da minha profissão, da minha carreira, a não ser que eu tenha que sacrificar a obra do Senhor Jesus Cristo, então eu vou estar contente em permanecer onde eu estou, para poder servir e glorificar o Senhor. Sim, há algumas pessoas que conseguem chegar ao topo de sua carreira e ainda assim servir ao Senhor, intensamente glorificá-lo, e Deus às vezes permite isso para que uma porta seja aberta ao Evangelho e à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos um irmão em Cristo Jesus, que é um policial. Ele chegou ao patamar, angariou o patamar mais elevado de sua carreira, coronel. Mas através disso Deus abriu uma porta para que o seu Evangelho chegasse a muitos soldados nesta cidade de São Paulo, da Polícia Militar. O Senhor permitiu isso para que uma oportunidade para o seu Evangelho fosse aberta. Não para a glória do homem, não para a glória da pessoa, mas, queridos, isso
é para o Senhor fazer, não para nós corrermos. Para nós a regra neotestamentária é essa, que nós devemos estar dispostos a aceitar uma posição modesta na vida, se necessário for, para vivermos principalmente para o Senhor e para o seu reino, e nos sacrificarmos para isso e para a sua glória. Veja esse homem aqui nesta foto, de pé, como um guerreiro, um prisioneiro do Evangelho junto com Paulo, cujo nome recebeu o mérito de ser registrado na palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Oh, quão maravilhoso é contemplar estes servos de Cristo aqui, um homem sacrificial. Mas ainda um outro grande companheiro de Paulo, e eu corro porque o nosso tempo segue, ele é mencionado aqui no versículo 10. O nome dele é Marcos. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste o mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. Não, Marcos é o primo de Barnabé, aquele grande companheiro do apóstolo Paulo. E nós vamos chamá-lo aqui de Marcos, o conquistador de si mesmo, porque esse é Marcos. Mais ou menos 12 ou 14 anos antes dessa carta, Marcos, jovem, teve o imenso privilégio de se juntar a Paulo e a Barnabé em sua primeira jornada missionária e viajar para plantar igrejas, evangelizar, levar pela primeira vez o Evangelho do Senhor Jesus Cristo à Europa, à cidade de Filipos. Todavia, numa região ali chamada Panfilha, Marcos decidiu voltar atrás e regressar à sua jornada para Jerusalém, para sua casa em Jerusalém. Por que ele voltou? É a nossa pergunta. Alguns dizem que talvez ele foi amedrontado em Panfilha, naquela região, diante de circunstâncias difíceis. E porque era um jovem, um tanto acostumado com certos confortos em Jerusalém, ele não soube lidar com a situação. Ele sentiu medo da ameaça, da perseguição, de não ser tratado bem, ser maltratado por causa do testemunho de Cristo, ser desprezado, ser perseguido, ser ferido. Embora possuindo energia física de um jovem e capacidades, ele ainda não tinha desenvolvido coragem, nem persistência, algo muito necessário para servirmos a Cristo. E assim essa deserção de Marcos, essa jornada, foi algo muito sério, tão sério, que mais tarde Barnabé desejou trazê-lo novamente para uma outra jornada missionária, e houve um desacordo entre Paulo e Barnabé, a ponto dos dois se separarem e Barnabé levar Marcos consigo para outra jornada e Paulo seguir com Silas em outra direção. Na verdade, nós perguntamos quem estava certo e a resposta óbvia é que Paulo estava certo e Barnabé deveria ter ouvido, porque este é o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, indicado pelo Espírito para esta missão. Esse é o time que deveria estar junto com ele. Mas, queridos, nós damos esse título a Marcos, Marcos, o conquistador de si mesmo. Porque com o tempo algo aconteceu em sua vida. Com o tempo, Marcos conseguiu conquistar as suas fraquezas e vencer o seu medo e timidez para se tornar um dos principais servos do Senhor Jesus Cristo em toda a história. Sem dúvida, isso se deveu à firmeza de Paulo em não levá-lo daquele início como uma disciplina. Mas eu creio pessoalmente que coube também a um outro crente em Jesus Cristo auxiliar Marcos. Esse foi o apóstolo Pedro. Nós sabemos que Marcos se tornou um grande companheiro do apóstolo Pedro, ao ponto de Pedro, lá em sua carta, 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, chamar Marcos de meu filho. E ele diz essas palavras em 1 Pedro 5, 13, na verdade, sobre Marcos. Estou em 2 Pedro, perdão. Capítulo 5, versículo 13. A vossa eleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Esse é Pedro falando sobre Marcos. Eu creio que Pedro auxiliou Marcos tremendamente. Lembra-se de Pedro, um homem que tinha negado o Senhor Jesus Cristo, e que tinha experimentado a deserção da obra, e que tinha sido trazido de volta pelo amor e compaixão do Senhor Jesus Cristo. E quando ele vê Marcos voltando para Jerusalém, ele entende que ele havia desertado a jornada, e com imensa compaixão e amor cristão, diz: Marcos, vem aqui. E andaram juntos, e aquele irmão em Cristo fortalecendo o caráter, e juntos em oração, um homem renovado, um homem transformado agora. E depois de mais ou menos 12, 14 anos, nós vemos esse servo do Senhor que venceu as suas falhas e a sua falta de persistência sendo transformado e trazido de volta à obra do Senhor. Ele parou de olhar para si mesmo. Ele parou de olhar para si mesmo e dizer:
eu isso e eu aquilo, talvez um pouco de autocomiseração ali. Quem sabe não haver essas coisas tomando conta da sua alma. Ele veio com sua fraqueza, parando de olhar para si mesmo e olhando para Cristo agora, independência dele, entrega, rogando graça, rogando força, rogando vigor. E pelo auxílio do Espírito Santo, ele conquistou a sua fraqueza, olhando para Cristo e tirando seus olhos de si mesmo. Foi isso que ele fez, irmãos. E você quer ouvir algo maravilhoso? Marcos está entre 4 homens apenas que receberam a tremenda consideração e privilégio de serem escritores dos 4 evangelhos, o Evangelho de Marcos. E provavelmente foi escrito por Pedro, ditado por Pedro e registrado por Marcos. O primeiro panfleto evangelístico na história do cristianismo é o Evangelho de Marcos, usado na cidade de Roma para evangelismo. Mas, queridos, a pergunta nos cabe: e quanto a nós? Será que há algo de Marcos em nós? Será que o jovem Marcos descreve o nosso caráter? Será que somos o tipo de pessoa que nos dedicamos ao Senhor por 5 minutos, daqui a pouco já estamos de volta aos nossos afazeres e preocupações nesta vida? Será que somos fogo de palha, um grande desejo de servir, um grande desejo de estar envolvido, mas nada mais do que romantismo, depois de poucos dias, de poucas tentativas? Onde está o fulano? Onde está o Beltrano? Não se encontra mais no evangelismo, não se encontra mais na casa de Deus nem na adoração. Será que o caráter de Marcos, o jovem, tem algo em nós, irmãos? Será que nós passamos de uma atividade na igreja para outra, iniciando com grande entusiasmo e logo nos tornando instáveis, não dedicados, não persistentes? Não se pode contar conosco porque fulano não está lá novamente e já teve alguma dificuldade, alguma atração ali, acolá, e não houve sacrifício. Se esse é a questão, se isso representa nós nesta manhã, busque persistência na presença de Deus. Busque um caráter mais firme, enraizado, sólido. Se você é um jovem crente, é movido pelo Senhor para estar servindo ao Senhor, está envolvido em sua obra, mas você é distraído com facilidade, indisciplinado, e desmotivado por isso, e desmotivado por aquilo, venha diante do Senhor. E antes que você desista da obra do Senhor e daquele serviço que você está prestando ao Senhor, ore a Deus e peça por consistência para não abandonar a obra, e para continuar, e para ser firme, e para ser frutífero. Então você verá a graça de Deus fortalecendo o caráter, tirando a timidez, dando grande ousadia, usando as tuas palavras, usando você para glorificar a Cristo Jesus. Busque grande maturidade, grande firmeza do Espírito Santo, e Ele te capacitará a conquistar a si mesmo. Aqui está Marcos. Queridos, nós todos podemos ser conquistadores de nós mesmos, porque todos temos essas falhas, não é? Tantas inclinações erradas, às vezes um grande desejo de servir, mas nenhuma disciplina para nos organizarmos e persistirmos. Às vezes começamos coisas e logo não nos vemos continuar. Nós podemos buscar, sim, a graça de Deus e sermos transformados e sermos tão úteis, dedicados ao Senhor. Então nós lemos sobre o nome deste último judeu aqui chamado Jesus, chamado Justo. Na verdade, Jesus é a tradução grega do nome Josué. Esse obviamente não é o Senhor Jesus, esse nós preferimos chamá-lo de Justo, para não confundir com o glorioso nome de Cristo. Um dos 3 judeus com Aristarco, e ele chama esses 3 de meus únicos cooperadores na obra, que obviamente não significa os únicos, mas os únicos judeus naquela companhia. E Paulo chama de cooperadores no reino de Deus, de uma designação evangelística, que eles cooperavam na pregação do Evangelho. Nós não lemos mais nada sobre justos em outra parte do Novo Testamento, e enquanto a homens e mulheres cujos nomes não estão registrados na Bíblia, nós sabemos que havia um exército imenso de pessoas envolvidas na obra do Senhor em toda parte. E assim também é hoje, irmãos. Quantas pessoas nós não conhecemos por nome, nem ouvimos falar, pessoas que como justos possuem um ministério de evangelismo, pessoas que estão atrás de almas para Cristo. O Senhor possui um exército de jovens, de adolescentes, de idosos, de pessoas maduras, que a cada dia da semana está atento a almas, a alcançá-las para Cristo, que oram por almas,
que carregam panfletos de evangelístico e mensagens, e que saem para o seu trabalho e para o metrô pensando em almas, que interagem com pessoas não apenas com corpos nas ruas, mas com almas eternas. Essas são pessoas como justos, pessoas que eram cooperadores no reino de Deus. Elas carregam o seu material, estão envolvidos no evangelismo da igreja, são evangelistas, não apenas frequentadores dos cultos e participadores de programas, são evangelistas. Queridos, o chamado ao evangelismo é um chamado a toda a igreja. Não se deixe levar e confundir pelo movimento pentecostal que diz evangelistas são apenas alguns. Não, é toda a igreja. Todos nós temos um chamado para o ID, para proclamarmos a Cristo. Não apenas um chamado para alguns poucos, mas sim um chamado dado a cada um de nós. O chamado para alcançar almas, e aqui está justos, um trabalhador no reino de Deus, trazendo a colheita de almas para os celeiros celestiais. E aqui está um desafio para nós. Porque quando nós somos salvos, lá no início, o nosso testemunho era muito maior, não era? Nós testemunhávamos bastante. Será que ainda fazemos? E quanto nós orávamos por aquelas pessoas com quem testemunhávamos, nós orávamos e evangelizávamos, e estávamos ansiosos por cada oportunidade na igreja, para servir, para bater nas portas, para ir nos pontos de ônibus. Será que ainda fazemos? Será que ainda há essa inclinação e grande desejo de alcançar almas? Poderia Paulo dizer sobre cada um de nós aqui nesta manhã: você tem sido um conforto para mim. Um evangelista, um cooperador na obra. Esse é justo, cooperador de Cristo. E aqui está ele nessa foto, nesse retrato, como parte do time do apóstolo Paulo. Irmãos, aqui está Epáfras também, é importante falar sobre ele. Versículo 12: Sauda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e Hierápolis. É para Epáfras, tremendo. Nós lemos sobre ele no capítulo 1, versículo 8. Provavelmente o pastor naquela época da igreja dos Colossenses, que foi enviado a Roma para ver o apóstolo prisioneiro e trazer as saudações daquela igreja e também lhes informar sobre aqueles perigos que rondavam a igreja dos Colossenses. E foi baseado no testemunho de Epáfras que Paulo escreve essa carta aos Colossenses. Mas algo importante sobre Epáfras, eu não lidarei com a história dele, a não ser mencionar que ele foi convertido quando Paulo estava em Éfeso, naquele período de quase 3 anos, ministrando na Ásia. Ele fica por algum tempo com Paulo, depois volta a Colossenses, a Colossos, funda a igreja ali provavelmente, é influente na fundação da igreja em Laodiceia, em Hierápolis também. E Paulo nos diz algo tremendo sobre Epáfras. Ele nos diz como Epáfras orava no versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração. Perceba algo aqui, irmãos. Combatendo em oração. Essa palavra combatendo é a tradução da palavra grega que nós traduzimos para o português, agonizar. Paulo está dizendo que literalmente Epáfras agonizava em oração. Em outras palavras, em suas orações pelos irmãos, ele não fazia isso de uma maneira fria e superficial. O termo agonizar é tirado dos Jogos Olímpicos, do combate, aquela luta greco-romana, agonizaram um com o outro no combatente. Como Jacó e o anjo, era assim que Epáfras orava, agonizando na presença do Senhor, clamando a Deus por seus irmãos, clamando pela igreja, clamando por firmeza, clamando por desenvolvimento espiritual, por estabilidade, por estar na casa de Deus, servindo, orando, firme. Ele agonizava pelos irmãos. E sabe pelo que ele orava? Versículo 12. Para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Agora, irmãos, muitos crentes, quando oram pelos outros, tudo que eles pensam e parece que tudo que lhes importa é o corpo e a saúde e o estado financeiro dos outros. Pai, abençoa a saúde de fulano, abençoa a situação de fulano, e abençoa o seu trabalho. Só isso? Será que nós paramos ali? Epáfras pede que esses crentes sejam firmados. Nós precisamos ir além da saúde física e da proteção terrena, irmãos, a orarmos uns pelos outros. Nós precisamos pedir por firmeza espiritual, firmeza de caráter, perseverança na santificação, verdadeiro amor por Cristo, verdadeira fidelidade ao dia do Senhor e à casa do Senhor, verdadeiro irmãos e irmãs em Cristo, por um testemunho verdadeiro, por coisas espirituais. Epáfras tinha uma agenda de oração.
Será que nós temos uma também, onde nós listamos o nome dos irmãos um por um e as suas circunstâncias, e oramos, agradecemos, e agonizamos, intercedemos, e voltamos a saber como o irmão está para agradecer ou para continuar orando? Essa é uma oração eficaz. Esse é um ministério verdadeiro de oração por almas, por irmãos e irmãs em Cristo. Sim, por sua saúde, por uma jornada, pelo trabalho, mas por coisas mais profundas, por firmeza, por santificação, para não cairmos em pecados e não desertarmos a obra e não mancharmos o nome de Cristo e não envergonharmos o Senhor. Quanto mais nós faríamos como igreja, se orarmos desta maneira, quanto mais nós alcançaríamos para o Senhor em intercessão. Aqui está um exemplo de um homem que orava. E nós seguimos para o próximo. Esse é Lucas. Nesse versículo seguinte, nós lemos o versículo 13 sobre Lucas. Pois eu lhe dou testemunho, isso é sobre a Epáfras, no versículo 14, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Bem, muito pode ser dito de Lucas. Nós teríamos o dia inteiro para falar sobre Lucas aqui. Um homem formidável, um homem remarcável, tremendo Lucas. Médico, um profissional da medicina da época, um homem que conhecia a medicina na época. Mas eu creio que o melhor título a dar a ele é Lucas, o pajem de armas de Paulo. Todos sabem o que é o pajem de armas, não é? Era aquele indivíduo na antiguidade que estava ali com aquele príncipe, aquele grande soldado, para carregar o seu escudo, a sua lança, a sua espada, e proteger a vida e lutar junto com ele. É exatamente isso Lucas. Ele está ao lado de Paulo para auxiliá-lo. Nós sabemos que Paulo tinha muitas enfermidades físicas, um espinho na carne, provavelmente uma enfermidade séria nos olhos. Ele estava Lucas como médico para ministrar, não só a ele, mas a Timóteo, que tinha um problema de estômago, precisava de refeições leves, de água limpa, e ali estava Lucas para preparar isso, e os demais do time, suas feridas. Lucas, o médico, um homem tremendamente cultivado, um historiador, escreveu o livro do Atos dos Apóstolos, sempre lá, disposto, tratando, servindo. Não há uma teoria, não há muitas provas para essa teoria de que Lucas talvez tenha sido um companheiro universitário de Paulo, que ambos tinham ido para a mesma universidade ali na Síria, não é? Lucas não se casou, sua vida foi dedicada ao estudo e à pregação da palavra, é um evangelista também. Há alguns que vão mais longe ainda a dizer que Lucas talvez tenha sido um médico marinho, servido em um navio marinho, mercante ou militar, porque no capítulo 27 de Atos, quando ele descreve o naufrágio do apóstolo, ele usa termos técnicos. Isso é uma pessoa que conhecia a marinha, poderia utilizar aqueles termos técnicos. Bem, como um historiador que ele era, ele precisava estudar para poder fazer uma narrativa como aquela. Então, um historiador, um médico, um marinheiro de grande experiência. Há muito que nós podemos dizer sobre Lucas. Há alguns indícios no início da história da igreja que ele era um grande artista, uma pessoa que sabia esculpir, pintar também, uma pessoa altamente cultivada. Um homem que foi abençoado por Deus para escrever 52 capítulos do Novo Testamento. Quando você observa o grego de Lucas e compara com os demais apóstolos, o grego dele é um grego elevado, robusto, bem organizado. Mas sabe de uma coisa? Apesar de todo este currículo, um membro do time do apóstolo Paulo, uma pessoa que sacrificou uma grande carreira, talvez, para Cristo, para se dedicar a esta obra, para estar junto naquele time, para ministrar, para fazer coisas necessárias. Queridos, idealmente, cada capacidade que Deus nos deu, cada talento que nós temos, cada influência na sociedade que nós temos, deve ser para Cristo. Deve ser para o seu Evangelho seguir em frente, para que pregadores vão, levem a palavra, para que você traga o Evangelho de Cristo. Tudo que nós temos deve ser para promover o reino de Deus e a sua glória, e almas, e glorificar a Cristo. Será que nós temos talentos, certas habilidades manuais e capacidades, e tudo que nós fazemos é usar para nós mesmos? Aqui está Lucas, no serviço do Senhor, um companheiro, dedicado por tantos e tantos anos à obra do Senhor, não individualista, não uma pessoa querendo ser louvado o tempo todo e agradecido pelo que faz o tempo todo, ter o seu nome exaltado como um grande intelectual, alguém que possuía habilidades, mas alguém que colocava suas habilidades ao serviço do Senhor. E aqui nós aprendemos que Deus usa pessoas de conhecimento,
e de currículo, de habilidade para a sua glória, porque Deus usa todos aqueles que se colocam ao seu serviço para a sua glória. O Senhor usou, Ele pode usar as nossas habilidades, inteligência e influência, se nós colocarmos em seu altar para o seu serviço e para a sua glória. Que exemplo tremendo, Lucas. Então, irmãos, logo no final deste versículo, há uma nota meio triste. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. E nada mais nós ouvimos a respeito de Demas, porque aqui está um caso triste. Você fica esperando Paulo falar algo mais sobre Demas e recomendar alguma coisa sobre Demas. Veja como ele é ajudador, veja como ele é valoroso. Não há nada sobre Demas. Será que Paulo não pode dizer nada de especial sobre Demas? E a resposta é não. Por que será, irmãos, que não há nenhuma recomendação sobre ele? Para ser justo, Demas é chamado de um cooperador em uma outra passagem do Novo Testamento, perdão. Mas a partir deste momento aqui em Roma, nós começamos a perceber que algo começa a mudar em Demas, e provavelmente Paulo passa a suspeitar sobre Demas também. Paulo talvez passe a observar que Demas não era uma pessoa estável, completamente enraizada no Senhor, que poderia sofrer uma queda, porque é exatamente isso que acontece com Demas. Eu creio que Demas era um crente de fato. Paulo teria percebido logo no início se ele não era um salvo. Uma pessoa como Paulo, sabia observar os frutos de conversão em uma vida inspirada pelo Espírito, teria percebido logo de início se ele não fosse salvo. Então nós cremos que Demas era uma pessoa convertida sim, mas que há algum tempo começou a fraquejar e voltar os seus olhos para este mundo, porque mais ou menos 5 para 7 anos depois desse período aqui, nós vemos Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 4, versículo de número 3, 2 Timóteo 4,14, na verdade, algo sobre Demas. Ele diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Demas não é mencionado aqui, eu perdi na verdade o versículo de vista. Vamos voltar para 1 Timóteo, que ele esteja aqui. Ele é sobre Alexandre. 2 Timóteo 4,14. Eu perdi a menção, irmãos, mas tenho certeza que todos já leram antes desse versículo. Na verdade, versículo 10 do capítulo 4, não versículo 14. 2 Timóteo 4,10. Veja o que ele diz: Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Tremendas palavras, tão tristes, tão sérias na verdade. Nós não sabemos exatamente o que foi que tocou Demas e o levou a se afastar dessa obra. Por que Demas abandonou seu chamado, irmãos? Não um falso convertido, um verdadeiro convertido. Provavelmente Demas era uma pessoa muito capaz, talvez como Lucas, altamente inteligente, estudada. Em algum momento ele foi tentado a observar, e ele começou a perceber que pelo seu talento, usando o seu talento, talvez ele conseguisse fazer dinheiro. Uma pessoa de grande habilidade, de grande oratória, as pessoas o ouviam, e de alguma maneira Satanás levou-o a pensar que ele poderia usar isso para enriquecer, e comprar uma bela casa num local maravilhoso, e voltar a Tessalônica, aquela cidade onde eles tinham passado, para fazer comércio ali, enriquecer e ficar por ali. Mas, queridos, talvez tenha sido esta a razão, porque Paulo diz que ele amou o mundo, isto é, amou as coisas deste mundo, o glamour e o conforto e títulos, e andar bem, estar no meio social desta vida, e comer do melhor, e se vestir do melhor. E como Satanás nos tenta continuamente essas coisas, poderia acontecer com cada um de nós, quando nós subestimamos as estratégias do maligno. Se nós começarmos a indulgir certos pensamentos em nosso coração, pensamentos de cobiça, certas vaidades, certos orgulhos, e certas tolices que nós aprendemos nas novelas e na televisão, e entretenimentos dúbios, Satanás começará a nos estimular a desejar mais e mais estas coisas. É bem possível que dentro de pouco tempo nós nos vemos em volta, em busca dessas coisas. E todo o nosso amor,
Toda a nossa dedicação ao Senhor ficou para trás e nos voltamos ao mundo, ainda embora salvos. Eu quero crer, eu tenho certeza que como eleito de Deus, ele foi trazido de volta a Cristo pela disciplina, talvez. E talvez Deus tenha que fazer isso conosco em determinado momento e tirar de nós a alegria da nossa salvação e nos deixar vagando pelo vale da sombra da morte por um certo tempo e não há satisfação nem paz, ou talvez tocar em nossos corpos com certas disciplinas físicas até nos trazer de volta, porque Ele é um Pai amoroso e misericordioso e nos preservará e nos manterá firme até o final. Mas nós devemos tomar essa advertência. Tudo o que nós lemos é sobre o nome deste homem, Demas, arrastado para fora do serviço do Senhor pelo inimigo de almas, o tentador. E quão fácil nós podemos ser arrastados quando nós voltamos os nossos olhos para tantas outras coisas, mas restaurado e certamente então servindo ao Senhor novamente. Amigos, se nós nos pegarmos pensando demasiadamente sobre as coisas desta vida terrena e amando demais objetos e possessões e oportunidades ou certas atividades em busca de autossatisfação nesta vida, tome grande cuidado. Tome grande cuidado, porque o tentador fará certo em buscar uma oportunidade para te arrefecer e te esfriar e te afastar certamente dos caminhos do Senhor. O exemplo de Demas deve nos advertir. Nós devemos estar sempre alerta e atento a isso. O instável, um homem instável como Demas, nos adverte. Nós não podemos brincar com essas coisas. E aqui está apenas uma palavra, Demas, voltando ao mundo. Nenhuma recomendação, poucos anos depois de volta ao mundo. Mas nós queremos concluir, e nós nos voltamos a este versículo novamente de Colossenses, onde Paulo fala sobre mais um homem, que é chamado aqui neste versículo de número 17 de Arquipo. E dizei a Arquipo, agora são recomendações, saudações, Arquipo não estava com Paulo. Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes. Mas antes de Arquipo, no versículo 15, há alguém chamado de Ninfa. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Bem, nós não sabemos muito sobre Ninfa. Sabemos mais sobre Arquipo. A respeito de Ninfa, apenas sabemos que é uma igreja na casa dessa pessoa. Na verdade, nem sabemos se é um homem ou uma mulher, porque no original grego há um S no final, Ninfas, que é neutro e pode ser tanto homem quanto mulher, mas um servo do Senhor. E havia uma igreja na casa dessa pessoa, e é tudo o que nós sabemos, uma pessoa que abriu as suas portas para Cristo e para a sua obra, como Lídia, não é? Em Filipos. Então Arquipo, que é chamado aqui de nosso camarada, companheiro de serviço. É possível que Arquipo tenha sido filho de Filemon e de Áfia, e o pastor interino da igreja dos Colossenses, como nós lemos em Filemon. E ali ele ministrava, mas por que Paulo tem que dizer algo tão curioso a respeito de Arquipo? Diz a Arquipo, a congregação, irmãos, diz a Arquipo, atente para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpra. O que foi que Arquipo fez para receber uma exortação tão direta como essa? Bem, qual é o problema com ele? Será que ele é um crente, um pastor letárgico, pouco inspirador? Talvez algo do tipo. E aqui ele precisa de uma exortação de Paulo. Arquipo era certamente um jovem que amava o Senhor, que desejava servir e se dedicar a Ele, porque nós lemos que ele recebeu um chamado no Senhor, realmente confirmado da parte de Deus em seu coração e pela igreja em volta. Não era um individualista, era alguém que a igreja o indicou para uma obra e ministério. Mas talvez era um jovem distraído, era uma pessoa de coração dividido, de foco dividido, talvez tivesse interesses outros neste mundo. E eu tenho conhecido pastores ao longo dos anos que eram bons pregadores, grandes pregadores, mas que de alguma maneira foram tentados a buscar mais a promoção do seu nome do que o nome de Cristo. Esses pastores estavam em conferências, em congressos, em viagem, 2, 3 vezes por mês, e não estavam na igreja, seu ministério primário e básico. E o resultado de tudo isso foi que a igreja começou a desmoronar, e as pessoas começaram a se ir, e o reino de Cristo, o reino de Deus começou a ser escondido, como se assim fora, porque os trabalhadores colocaram a vela sobre uma cesta. E talvez eles precisem desta recomendação e advertência. Pastores, cuidado, de volta à sua obra, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprir. Bem, queridos, todos nós estamos em situações como essa, não é? Envolvidos na obra do Senhor,
mas tantas vezes tentados a dividir nossos corações com outras coisas. Há aqueles pastores que são pastores políticos, que são pastores industriais, pastores comerciantes, pastores isso, pastores aquilo, mas o seu coração não está na obra. E assim não estão cumprindo o chamado primário que Deus lhe deu. E quantas vezes não são apenas pastores que caem nessas ciladas, cada um de nós? Será que nós nos tornamos distraídos com tantas coisas nessa vida? Você ouve de crentes que passam semanas planejando as suas férias, mas não estão envolvidos na obra do Senhor. Próximo passeio, próxima viagem, próximo projeto. Nós amamos ao Senhor, nós queremos servir ao Senhor, mas será que nós temos que ouvir essas palavras de Paulo, dirigida a Arquipo, e ouvir da nossa congregação, meu irmão e minha irmã, atente para cumprir a sua parte na obra e no ministério do Senhor na igreja local. Há muito a ser feito. Cada um de nós, membros, servos, servindo a Cristo, carregando as cargas, envolvido. Não é o trabalho de um pastor, é o trabalho de uma igreja, de irmãos juntos, servindo. Atente para cumprir a sua parte. Oh, queridos, eu devo parar aqui, porque o nosso tempo já passou muito. Quão tremenda essa carta. Que retrato nós temos aqui. Pense sobre esses homens ao lado de Paulo, e aquele outro exército e outras viagens missionárias, sobre Lídia e sobre tantas outras mulheres. Pessoas maravilhosamente dedicadas ao Senhor. Será que nós podemos aprender deles e copiar deles? Tíquico, com seu espírito de servo, ser como Tíquico, inteiramente disponível para a obra do Senhor, sempre ali. Não o tipo de crente que diz, já fiz a minha parte, eu não vejo fulano nem Beltrano, deixa os outros fazer alguma coisa. Não, sempre ali, sempre juntos, servindo a Cristo, não a homens, envolvidos ser como Tíquico. O espírito de servo, pense sobre Onésimo, um troféu da graça para Cristo, um homem tão transformado. E como Deus pode nos transformar e nos tornar pessoas mais sólidas, maduras, firmes, sérias. Pense sobre Aristarco, um homem sacrificial. O nosso chamado não é para estar numa cadeia hoje, o nosso sacrifício é tão mais ameno do que o sacrifício desses homens. Mas será que nós temos cumprido a nossa parte de sacrifício? A vida cristã é um sacrifício, irmão. A vida cristã nos cobra algo. Desistirmos de certas coisas. Deixarmos de lado certas coisas dignas, muitas vezes, que nós merecemos, um certo descanso, um certo lazer. Ficarmos a obra do Senhor. Alguém como este homem, Aristarco, um homem sacrificial, então Marcos, não é? Então nós lemos sobre Epáfras, o intercessor, orando por vidas, por crescimento, por pureza, por firmeza, por envolvimento, orações agonizantes, intensas na presença do Senhor. Então Lucas, o pajem de armas, embora com tantas habilidades, disposto a trabalhar em time, ter um papel de suporte, como um irmão entre outros irmãos, não sozinho, numa igreja, com outros irmãos. Como nós precisamos da humildade de Lucas e dessa visão de trabalho de time para servirmos juntos como corpo e construirmos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Somente Demas o instável, somente Demas desapontando aqui, mas a sua experiência é um chamado para uma análise de coração. Então Arquipo, distraído, que precisa de certa exortação para colocar as prioridades no lugar de prioridades. Queridos, a epístola do apóstolo Paulo são tão pastorais, são tão claras, são tão profundas também, são tão inspiradoras. Saudações apenas meros nomes no final de uma carta, troféus, um retrato da obra do Senhor. Nós somos essa igreja, irmãos, juntos, cada um de nós, para Cristo, para a sua glória, para edificar nossos nomes no livro da vida. Somos nós que temos a tocha da verdade hoje. A igreja de Cristo hoje somos nós. Será que somos como esses homens? Nós podemos ser, em dependência do Senhor, vivendo para a sua glória. Que Deus nos abençoe e nos ajude e nos tome em suas mãos para a sua glória e serviço.